Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num material preparatório de altíssima qualidade. Esta análise é baseada no caderno 11 do projeto Alero Turbo, do professor Dr. Marcelo Lessa. O tema é classificação de materiais, gestão de estoques e a famosa curva ABC. Um assunto que a banca FGV adora complicar, né? Nosso foco é total no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia para assistente legislativo. Exato. E é um foco muito preciso, porque a FGV não vai cobrar só a decoreba. Ela quer ver o raciocínio. O candidato precisa entender como a gestão de materiais impacta o serviço público, o dinheiro público. É nessa interface entre teoria e prática que a banca testa de verdade. Ok. Vamos desvendar isso então. O professor Lessa começa o caderno estabelecendo a base de tudo. Para gerenciar, primeiro tem que organizar. Ele fala em 3 características essenciais para uma boa classificação. Quais são? São os 3 pilares. E olha, a FGV adora usar isso como distrator. O primeiro é a abrangência. O que isso quer dizer? Que o sistema tem que cobrir tudo. Absolutamente tudo. Do clipe de papel ao carro oficial. Nada pode ficar de fora. Isso. Nada pode ser um item órfão no sistema. O segundo pilar é a flexibilidade. Isso é importante. A organização muda, compra coisas novas. Exato. O sistema não pode ser engessado. Ele tem que permitir incluir novos itens, tirar os obsoletas, sem precisar de uma revolução. Um sistema rígido demais já nasce ultrapassado. Faz sentido. E o terceiro? Praticidade. Não adianta nada ter um sistema super complexo, genial, se ele não for funcional no dia a dia. Ele tem que ser simples, rápido. A FGV pode trocar praticidade por complexidade numa alternativa, só para testar a atenção. Entendido. Abrangência, flexibilidade e praticidade. Com essa base, o caderno avança para uma distinção que sempre cai em prova. Material de consumo versus material permanente. A base para isso é a Lei 4.320, certo? Exatamente. A lei dá um norte. O critério-chave é a durabilidade, material de consumo. Ele se gasta, se transforma, a durabilidade dele é limitada, geralmente até 2 anos. Pensa em papel, caneta, combustível. Ele existe para ser consumido. Isso. Já o material permanente dura mais de 2 anos e, o mais importante, ele não perde a identidade física. Uma mesa, um computador. Eles se desgastam, claro, mas não acabam com o uso. O caderno do professor Lessa dá o exemplo do cartucho de tinta. Esse é um exemplo clássico de pegadinha da FGV, né? Clássico. Porque ele é um objeto, mas a finalidade dele é acabar. A tinta ali dentro foi feita para ser gasta. Ninguém compra um toner para colecionar. Logo, é material de consumo. Certo. Isso me leva direto para a gestão de estoques. Classificar é o primeiro passo, depois vem a questão do valor, da prioridade, e aí entramos na famosa curva ABC. Exatamente. A curva ABC é uma ferramenta de foco. Ela usa o princípio de Pareto, o 80-20. Ela basicamente diz para o gestor, olha, a maior parte do seu dinheiro está concentrada em poucos itens. Foca neles. Então, importante. A curva ABC não olha a importância do item para a operação. Não. Ela olha o valor financeiro, o peso no orçamento. Perfeito. É uma visão puramente econômica. Aí ela divide o estoque em 3 classes. A classe A são os poucos e caros, tipo 20% dos itens que correspondem a 80% do valor. Um exemplo na administração pública seria a compra de uma nova frota de veículos. Ótimo exemplo. Ou a renovação de licenças de um software caríssimo. O controle aqui tem que ser máximo. Inventário o tempo todo, estoque baixo para não imobilizar capital. E as classes B e C? A classe B é o meio termo. Uns 30% dos itens com 15% do valor. Um controle moderado. Já a classe C são os muitos e baratos. Pensa em 50% dos itens, mas que representam só uns 5% do valor. A papelaria, os clipes, o cafezinho? Exato. O controle aqui é mais simples. Pode até ter um estoque maior, porque o custo de armazenar é baixo. É mais caro um servidor parar porque faltou caneta do que ter uma caixa a mais no estoque. Certo. A ABC é sobre dinheiro.
Mas aí vem o problema que você mencionou. E se um item for muito barato, mas vital? O exemplo do fusível de R$ 1 que para uma máquina de milhões. Ele é classe C total, mas se faltar, o prejuízo é enorme. Você colocou o dedo na ferida. A curva ABC não enxerga isso. E é para isso que serve a outra ferramenta, a classificação XYZ. A curva do pânico, como eu pensei aqui. É um bom nome. A pergunta da XYZ não é quanto custa, é qual o tamanho do estrago se faltar. Ela mede a criticidade. E como ela se divide? Em 3 classes também. Classe X, baixa criticidade. Um clipe de papel. Se faltar, não é o fim do mundo. Classe Y, criticidade média. E a classe Z, esses são os vitais. A falta de um item Z para a operação. E o pulo do gato, a maldade da FGV, é o cruzamento das duas. O professor Lessa bate muito nessa tecla. É o ponto alto. O exemplo do fusível é perfeito. Ele é um item CZ, C na ABC porque é barato e Z na XYZ porque é vital. Um gestor que olha só para a curva ABC e aí ignorar esse fusível. E aí o desastre acontece. Ou seja, a gestão eficiente precisa das duas. Uma para controlar o dinheiro, outra para controlar o risco operacional. Exatamente. Para um item CZ, a estratégia é: não se preocupe com o custo, garanta que nunca falte. Tem estoque de segurança alto. O custo de ter 10 fusíveis de R$ 1 é nada perto do prejuízo da máquina parada. Entendi a estratégia. Agora, vamos para a operação? Para o dia a dia. Como o almoxarifado sabe a hora de comprar mais para que esse item Z nunca falte? O caderno fala em ponto de pedido. O ponto de pedido é o gatilho. É um nível de estoque que, quando atingido, o sistema apita, hora de comprar. Para calcular esse ponto, o gestor precisa saber o lead time. Que é o tempo de entrega, do pedido até o material chegar na prateleira. Isso. Se o lead time é de 10 dias e o consumo é de 5 unidades por dia, o ponto de pedido tem que ser no mínimo 50, mais o estoque de segurança, para cobrir qualquer imprevisto. Certo. E quando o material chega, entra a questão do custo. Os preços mudam. Como se avalia o estoque? O caderno cita PEPs, WEPs e custo médio. São os 3 métodos principais. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Abaixa no estoque e usa o custo do lote mais antigo. O WEPs é o contrário. Último que entra, primeiro que sai. Usa o custo do lote mais novo. E o custo médio ponderado faz uma média dos custos. E aqui tem um alerta gigante no material sobre o WEPs. Alerta máximo. O método WEPs é proibido pela legislação fiscal no Brasil. A FGV pode afirmar que ele é válido para fins fiscais, e essa é a pegadinha. A afirmação é falsa. Essa proibição tem a ver com inflação, né? Usar o custo mais recente, que geralmente é mais alto, diminui o lucro contável e, por consequência, o imposto a pagar. Você matou a charada. É exatamente por isso. Por subavaliar o lucro, ele é vedado pelo fisco. O importante para a prova é gravar. O WEPs, para fins fiscais, não pode. Perfeito. Agora, uma última distinção de estrutura. Quem cuida das canetas e quem cuida dos computadores. São setores diferentes, certo? Sim, e a banca adora misturar isso. O almoxarifado cuida dos bens de consumo, o dia a dia. Já o setor de patrimônio é o responsável pelos bens permanentes. E é o patrimônio que faz o tombamento. A famosa plaqueta. Tombar um bem é dar uma certidão de nascimento para ele dentro do órgão. Exatamente. Ele ganha um número de registro, a plaqueta, e passa a existir oficialmente nos registros. É o CPF do bem. Coisas de consumo não são tombadas. Certo. O material do professor Lessa tem uma revisão final, um fichamento que ele chama de resumo de ouro. Vamos passar por esses pontos. Vamos. É o suprassumo para a revisão. Ele consolida os atributos da classificação, identificação, codificação, catalogação, especificação e, por último, a padronização. A padronização. O professor diz que a FGV adora esse conceito. É basicamente acabar com a bagunça, né? Em vez de 5 marcas de caneta, escolher uma e comprar só dela. Isso. Reduzir a variedade para simplificar tudo. A compra, o estoque, o controle. A questão 06 do material é um exemplo perfeito disso. E como isso aparece nas questões?
A questão 03 do caderno fala de um medicamento barato, mas vital, num hospital. É um exemplo claro de... Cruzamento ABC com XYZ. O enunciado fala custo baixo, então é classe C. Mas diz que a falta paralisa o atendimento, então é vital. Classe Z. Exato. A pergunta é sobre a criticidade, a XYZ. A resposta só pode ser classe Z. A banca joga classe A e classe C nas alternativas para confundir. E a questão 10, sobre o procedimento de identificar um bem permanente com uma plaqueta. Definição clássica de tombamento. É uma questão de vocabulário técnico. A banca coloca outros termos, como carga, baixa, inventário, só para testar se o candidato sabe a diferença exata entre cada processo. É um teste de precisão. Então, para fechar o raciocínio, a gestão de materiais é muito mais do que guardar coisas. É garantir que o serviço público funcione, com eficiência e com menor custo. É a aplicação prática do princípio da eficiência. E o material do professor encerra com uma reflexão muito poderosa, citando Lucas 16.10. O que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Cuidar de uma caneta com o mesmo zelo que se cuida de um computador caro. Essa é a essência do serviço público. É uma perspectiva incrível, muda tudo. Cuidar do patrimônio é honrar a confiança do cidadão no Estado. E fica aqui uma reflexão final para quem está nos acompanhando. Se um gestor público tem um item barato, mas vital, um reagente de exame, por exemplo, classe C na ABC, classe Z na XYZ, e o orçamento está apertado, qual a decisão? A lógica financeira da curva ABC pode ser aplicada ou a criticidade da XYZ tem que prevalecer sempre, mesmo que isso signifique adiar a compra de algo mais caro, mas menos crítico? Essa foi a nossa análise do caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa para o projeto Alero Turbo. Para se aprofundar, vale muito a pena seguir o trabalho do professor